Foi assim que a gente falou semana passada sobre a diferença de receber e aceitar, né? E hoje a gente vai falar sobre uma coisa assim bem interessante. Qual é o objetivo? Não coloca ainda, por favor. Qual é o objetivo principal? Deixa eu dar uma surpresa, deixa eu fazer um surprise aqui. Qual é o principal objetivo da vida cristã? Quem acha que é o céu? Levanta a mão, deixa eu ver. O principal objetivo nosso é alcançar o céu, é ir para o céu. O céu, gente, não é o céu? Mas vocês estão melhor que encomenda, só? Então pode pôr lá, por favor, se der certo aí. O principal objetivo do cristianismo não é ir para o céu, mas é o reino de Deus vir sobre nós. Amém, gente? Amém, gente? Amém. Vocês pensavam uma terceira alternativa, né? Muito bem. Olha só, eu encontrei muita gente ao longo da minha vida, sendo pastor ou antes de ser pastor, que me passava a seguinte ideia: a gente vai à igreja, a gente ora para Deus cuidar da nossa vida, fazer a gente prosperar, fazer tudo dar certo, livrar a gente do mal. A gente é fiel ao Senhor, faz tudo direitinho, vai todo domingo na igreja, ora sempre antes, durante e depois das refeições, ora antes, durante e depois da gente dormir, né? Ora assim, faz o tempo todo as coisas que precisa fazer para Deus abençoar, e quando chega a hora da gente partir dessa vida, a gente vai ter uma aposentadoria compulsória no céu. Sabe quando algumas pessoas que não têm família vão para casa de repouso, né? Tem pessoas que pensam que o céu é uma casa de repouso. E lá no céu eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer mais nada, aí eu vou só descansar. Tanto que quando alguém parte, o que a gente fala muitas vezes, gente? Descansou. Mas você já ouviu esse tipo de conversa? Sim ou não? Muitas vezes, né? Por quê? Porque vem de muito tempo, milênios, que o cristianismo carrega dentro de si essa ideia de céu. Mas graças a Deus, também por milênios, muito do cristianismo traz essa questão do reino de Deus, que é o que a palavra de Deus nos ensina, né? E eu quero mostrar para você alguns textos bíblicos aqui, essa questão do reino, né? Se é céus, se é reino de Deus, qual é a principal parte do cristianismo, principal objetivo do cristianismo. Vamos ler ali 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Eu vou ler aqui na minha Bíblia mesmo, e você vai ler aí, na sua, ou no telão. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. O que é esse negócio de dormir, gente? É a morte, né? É uma metáfora para a morte, certo? Está ali no telão, tá? Então, olha só. Para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Quem são esses demais que não têm esperança? Aqueles que não seguem a Cristo, certo? No caso aqui, os gentios, aqueles que não eram judeus nem cristãos, ok? E que não têm esperança. Pode avançar, por favor. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem.
Certo? Continuando. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. O que é preceder? Quem tem pré-pago aí? Pré é antes, né? Não estaremos antes, não teremos nada melhor antes do que os que morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, já foi, né? Não. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, olha só. Quem morreu em Jesus vai ressuscitar primeiro. E nós, que vamos estar aqui quando Jesus voltar, amém, gente? Né? Eu tenho esperança para a minha geração, né? Então, nós vamos ser arrebatados. O que Paulo está falando aqui, gente, pode deixar, eu já leio esse. O que Paulo está querendo fazer aqui é trazer esperança, trazer consolo, porque nessa igreja, muita gente querida foi para o céu. Né? É isso que Paulo está falando, foi para o céu. Está aguardando lá em Cristo o retorno de Cristo. Então vocês não fiquem tristes, porque eles já vão voltar com Jesus. E a ideia é essa mesma, eles já voltarão. Porque naquele tempo, esses cristãos aqui da Bíblia, eles tinham essa esperança viva, que Jesus voltaria ainda com eles vivos. Por isso que Paulo escreve do jeito que ele escreve. Eu tenho essa esperança, mas eles tinham uma esperança muito maior. Isso era muito vivo para todos eles. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Continua aí, pode continuar ali, por favor, no 17. Aí, gente, o que aconteceu? A igreja sempre teve essa noção de que o reino de Deus é o principal objetivo nosso. Mas Jesus foi demorando para vir. Eles achavam que eu vi com eles em vida ainda. E foi morrendo um, morrendo o outro, subindo para a glória mais outro e tal. E eles foram ficando com saudade, sentindo falta, foram ficando tristes. E quando Paulo fala isso, nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, muitos começaram a pensar assim: poxa, então quando eu morrer, ou quando Jesus estiver voltando, a gente pode estar junto daqueles queridos que já se foram. O dia que eu morrer, eu vou estar junto com eles nos céus. E começou, assim, muitos a desejarem os céus por essa saudade. É interessante, né? Eu até fiz uma anotação aqui, ó. Saudade também faz teologia, né? Estavam com alguma saudade e isso começou de alguma forma a fomentar esse desejo deles, porque Cristo voltaria de qualquer modo. Eles não estavam alterando a importância do reino de Deus, mas pela saudade queriam muito voltar a estar com seus queridos, né? E aí, gente, é interessante que a gente pode ver ali, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o seguinte, pode pôr lá já, por favor. 2 Tessalonicenses 1, 5. Consegue colocar desde o 3, Hugo? Esqueci de falar. Paulo, quando escreve de novo para os Tessalonicenses, Paulo começa a elogiar a fé deles, o amor deles. E é interessante que nessa leitura, quando eu fazia essa leitura, né, eu estava pensando assim: nossa, aqui nós temos tudo para Paulo falar do céu, dentro dessa perspectiva que muitos imaginam que o principal é o céu.
Olha só, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais. Olha só, o que cresce? A fé, e o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. A fé, amor, isso tem tudo a ver com Cristo, né? Fé, lembrando, gente, não é acreditar. Fé é crer, é confiar de todo o coração. Mas eu queria falar uma coisa bem verdadeira, bem cuidadosa para você. Às vezes eu uso fé como confiar, e o que eu quero dizer é que eu confio que Deus vai ouvir as minhas orações, para fazer aquilo que eu estou querendo que aconteça, para fazer tudo conforme que eu imagino. Eu confio em Deus. Não é isso que Paulo fala. Confiança é uma outra coisa. Eu confio tanto que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, que eu vou entregar a minha vida a Ele. Eu vou deixar Ele definir o que é melhor para mim. Isso é a confiança. Amém, gente? E eles estavam crescendo nessa confiança. E o amor uns pelos outros aumentando. O que mais? É por isso que nós mesmos nos orgulhamos. Gente, Paulo estava orgulhoso dessa igreja. Né? Que igreja boa! Nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus. Nas outras igrejas que ele ia, ele falava bem dos Tessalonicenses, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições, tribulações que estão suportando. Verso 5. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus. Aqui não é para condenação, é para dar um prêmio para eles, né? Para que vocês sejam considerados dignos. E aqui, gente, se nós pensarmos que o céu é o principal objetivo do cristianismo, nós iríamos esperar que Paulo falasse dos céus. Mas ele não fala dos céus como sermos dignos de receber. Ele fala do reino. Não é interessante isso? Porque se valesse essa ideia, né, que o céu é uma aposentadoria, é um prêmio porque eu servi Jesus aqui na terra, então vou estar lá no céu, que bom, né, agora não preciso trabalhar, né, aquela conversa toda, essa igreja iria alcançar os céus, não o reino de Deus. E Paulo está falando, vocês são dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pode ir para o 6, por favor. Pois de fato é justo para com Deus que Ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês. 7. E que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco quando, agora ele vai falar do céu, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Pula lá para o 10, por favor. Do céu, quando Ele vier naquele dia. Então, gente, o movimento de Jesus é dos céus para a terra. E pegando como primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, quem morreu em Cristo vai voltar com Cristo. Nós que estivermos vivos vamos ser arrebatados, nos encontraremos com Jesus entre os céus e a terra. Em ambos, Jesus é Senhor, mas Ele está vindo à terra para implantar de uma vez por todas o reino de Deus. Amém, gente? E é isso que nós vamos receber como promessa de Deus. Então eu falei para vocês que os primeiros cristãos, eles tinham essa saudade, mas não perderam de vista o reino dos céus, né? E nos primeiros séculos, conforme a igreja ia crescendo, por exemplo, Tessalônica é onde nós chamamos hoje Grécia, né? Lá na Grécia.
E havia muitos filósofos gregos que escreveram até antes de Cristo, né? E a igreja começou a dialogar com a filosofia grega, em especial Platão, que visava valorizar a vida da alma e desmerecer a matéria e o corpo. Vocês lembram disso? Todo mundo já estudou isso um dia, né? Para a alma todo, o corpo é que atrapalha, né? E essa mistura também desconfigurou algo do cristianismo, porque a ressurreição sempre foi para o corpo. O nosso corpo, para Cristo, faz parte da nossa salvação, né? O nosso corpo também vai ser salvo. Mas quando eles começaram a dialogar com a filosofia grega do Platão, não, o corpo só atrapalha. E eu entendo, gente, que muito tempo depois, um pouco mais de 1000 anos depois, talvez até um pouco antes, algumas pessoas dentro do cristianismo começaram a se autoflagelar. Já viram isso? Tem filme que mostra isso, tem livro que mostra isso. Por quê? Porque ficou essa ideia em parte da igreja de Jesus. O corpo só é para a gente pecar. A alma tem que ser livre do corpo. Ninguém faz isso aqui não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Faz assim com a cabeça. Isso, por favor, né, gente? Isso aqui está errado, tá? Estou falando isso porque está errado. Porque quem pensa em céu pensava isso, né? Que o corpo, a matéria só atrapalhava. E ali, quando Constantino organizou a igreja como instituição, a religião do Estado, também foi desenvolvida uma escatologia focada na recompensa individual pós-morte. Mais ou menos dentro dessa ideia. Você foi bom? Você vai para o céu. Você foi mal? Você vai para o inferno. Olha só. É aí que tudo começa a complicar. A igreja começa a querer falar as coisas dentro dessa realidade, né? E aqui, gente, foi falado muito daí sobre a salvação do indivíduo, sendo que o tempo todo a Bíblia nos mostra que a salvação não é só para uma pessoa, mas é para a família. Por exemplo, vamos reler o que nós lemos domingo passado, Atos 16, o versículo 31. Vamos relembrar? Olha só. Olha o que Paulo fala para o carcereiro. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e quem mais? Toda a sua casa. Não é uma salvação por osmose, é algo que Paulo está falando que Deus vai agir na sua casa. Você está lá na sua casa, você tem Jesus, Paulo vai agir por meio de você, mas Deus vai fazer de tudo para que teu filho, teu esposo, tua esposa, as pessoas que você ama, teus familiares, eles venham a ser de Jesus, porque Jesus os ama. E a ideia de Jesus não é que você vá sozinho para o céu, mas que você traga para esse céu, né, todos aqueles que você ama. O céu não é um lugar definitivo, mas é um lugar que a gente espera para ver junto com Jesus para a implantação total do reino dele. E aí sim, nós vamos ver que essa é a mentalidade correta da palavra de Deus. Mas em Constantino, começou a fazer tudo assim diferente. Não, o que vale é sua alma, é só você. Começou a fazer tudo errado. Na Idade Média, foi consolidada essa visão do céu como objetivo final da vida cristã, e o foco começou a ser o medo. E, infelizmente, a igreja começou a colocar medo nas pessoas de irem para o inferno. E aí o céu deixa de ser um lugar onde a gente vai estar esperando com Cristo, para ser uma fuga do inferno.
E aí, gente, bagunçou tudo de vez, né? Aí começaram as indulgências, as pessoas a pagarem para que seus queridos que tinham ido embora fossem para o céu. E até hoje, tem muitas igrejas que ainda atuam dentro dessa questão do medo, impõem o medo como uma forma de evangelizar as pessoas, por causa dessa visão de céu, que é totalmente equivocada. Céu não é o nosso lugar final, como essa visão quer dizer para nós. Céu é um lugar, sim, que a gente vai para uma espera, mas o ponto final e principal é o reino de Deus sendo instaurado aqui pelo retorno de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos firmar essa visão correta, né? É interessante que eu estava estudando tudo isso e eu estou com um projeto lá na escola, né, de evangelização. E como que a gente evangeliza hoje, gente? Está tão difícil porque as pessoas têm esse medo de você vai conversar sobre Jesus, eles dizem religião, né? E que você vai tentar impor a sua ideia a eles, e o que eles falam, você vai dizer que é tudo errado, que só você está certo, e aí vai ficar uma distância grande, eles não vão ouvir você falar de Jesus. Como é que faz, né? E eu encontrei nessas minhas pesquisas um filósofo chamado Jürgen Habermas, não sei se é assim que se fala, Habermas. Ele é o pai da teoria da ação comunicativa. É muito interessante o que ele fala. Ele é um alemão. Na adolescência dele, quando ele tinha 16 anos, a Alemanha perdeu a guerra. Ele era hitlerista, porque ele só via as propagandas do Estado, não tinha internet, não tinha toda essa várias formas da gente ouvir notícias, só tinha notícia do Estado. E ele acreditava que o Hitler falava só a verdade para o povo dele. Quando ele viu o julgamento de Nuremberg, ele começou a ver os vídeos, os relatos lá dos judeus no campo de concentração, aquilo mexeu muito com ele. E ele era muito fechado, ele era gago, não sabia se comunicar direito e começou a estudar isso tudo, sobre comunicação, teoria da ação comunicativa. E ele entendeu e ensinou para nós a diferença entre você ouvir como uma estratégia ou ouvir como uma ação comunicativa. E para ele, quando você ouve de uma forma estratégica, você não quer entender, você quer dominar. Que é exatamente o que os ateus mais julgam a igreja de fazer. Você quer ouvir para dominar, para convencer que o outro está errado e que você está certo. Mas a comunicação ativa, você ouve o outro para entender o outro, para acolher o outro nas suas ideias, mesmo que você não concorde, mas para que você possa entender como ele é. E, gente, isso está me ajudando muito, na verdade, porque às vezes eu estou falando com aqueles meninos lá na escola, eu começo a dar alguma ideia minha, né, tentando puxar para o Evangelho, eles já me cortam. É interessante, eles já me cortam na aula. Não, é assim. Por que eles cortam? Porque na sociedade que nós vivemos hoje, paira esse medo de que quando você vai falar de Jesus, quem fala de Jesus está certo e o outro está sempre errado. E aí você fecha as portas para falar de Jesus. E o Habermas está ajudando a gente a pensar isso, né?
Ele fala uma coisa bem interessante, tem uma citação, não sei se vocês conseguiram passar aí. Quando a conversa... Está aí? Obrigado. Quando a conversa termina com a rendição do outro, isso não é diálogo, é dominação. É isso que as pessoas têm medo quando a gente vai falar de Jesus. É quando o mais forte grita mais alto. Mas a ação comunicativa não se trata de vencedores e vencidos, é um diálogo. Não apenas para escutar, mas ouvir de verdade. Sair da conversa diferente do que entrou. Então, meu irmão, minha irmã, quando você for falar de Jesus de alguém, para alguém, pensa nisso, ouve a pessoa. Antes de julgar a pessoa. Sei lá, talvez alguém que fuma, alguém que bebe, alguém que está com a vida toda errada, e está errado mesmo. Mas antes de você falar isso, ouça ela. Por que ela faz isso? O que leva ela a fazer isso? Por que você faz isso com a sua vida? Por que você vai nesses lugares? Por que você faz assim? Por que você fala desse jeito? Ouvir a pessoa. Procurar entender a pessoa. Eu estou falando isso porque eu sei que tem muita gente que está aqui que tem alguém querido que quer levar para Jesus, não tem? E as pessoas estão longe de Deus, e a gente ama, a gente quer elas perto de Deus. Começa a fazer assim, meu irmão, minha irmã, ouve a pessoa. Tem um motivo, e geralmente tem um motivo de medo. Ela não quer que você diga que ela está errada. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Isso é outro cara que fala, agora não lembro o nome dele, mas ninguém gosta de ouvir, você está errado e eu estou certo. A pessoa se fecha e você não consegue falar de Jesus mesmo. Você está trancando uma porta que poderia ser aberta. Ouça ela. Em meio àquilo que ela faz, que a gente sabe que não deveria fazer, há uma dor, há um motivo, há uma frustração, há uma falta de esperança. E quando a pessoa faz essas coisas que ela está fazendo, no fundo ela está pedindo: alguém me ajuda a mudar isso tudo na minha vida, porque eu não quero viver assim, mas eu não vejo como mudar. Eu não tenho esperança de ser diferente. Eu não quero fazer nada de errado, mas se a vida é só isso que eu estou enxergando, como que eu vou chegar lá? E se a gente chega para conversar com uma pessoa dessa, falando: você está errado, isso não está certo, não presta, já ela vai se sentir julgada, ainda que você não queira julgar. Eu tenho certeza que não é esse o teu ponto mesmo. Mas a gente tem um cacoete de céu e inferno que nos atrapalha muito. E nós precisamos rever isso na nossa vida. Amém, meus irmãos? Quero ler com você o último texto da noite, Mateus 28, 16 a 20. Todo mundo conhece, né? Vamos lá juntos? A gente vai lendo, vou explicando alguma coisinha. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Só um pouquinho aqui, ó. Todos nós estamos adorando a Jesus aqui, amém, gente? Mas tudo isso que a gente está ouvindo, eu tenho certeza que algumas pessoas também estão com dúvidas. É ou não é? Às vezes são coisas novas que a gente não tinha ouvido. Às vezes são coisas que não são tão novas, mas eu nunca tinha pensado. E eu queria dizer para você o seguinte: a sua dúvida é muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Tenha dúvida, mas busque no Senhor para tirar suas dúvidas. Se você quiser, pode conversar comigo, a gente troca umas ideias, mas busque no Senhor, busque a palavra do Senhor. Dúvida é para isso, né? É para fortalecer a nossa fé.
E quando a gente busca o Senhor, a fé é fortalecida, mesmo quando a gente tem dúvidas. Amém, meus irmãos? Importante isso. Vamos lá. Continuando. Todos, Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Gente, Jesus tem autoridade no céu e na terra, em todo o universo, em todo o mundo. Isso que a Bíblia nos mostra, de Jesus vindo com aqueles que estão esperando com Ele lá no céu, né? Estão vindo junto com Jesus, ressurretos, e nós que estamos aqui, nos encontrando com Ele nos ares, meio caminho do céu, meio caminho da terra, mostrando isso, que Jesus é Senhor sobre todo o universo. Ele tem toda a autoridade. E o que Ele vai pedir para nós agora, nós precisamos obedecer. Olha só. Portanto, vão e façam discípulos de onde? De todas as nações. Por que de todas as nações, gente? Porque o reino de Deus é para a terra. Novos céus e nova terra. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo é entrada no que, gente? No céu ou no reino de Deus? Batismo é entrada no reino de Deus. E, juntos aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Meus irmãos, a igreja é um lugar em que nós, muito mais do que esperarmos nós irmos para o céu, nós aguardamos a chegada do reino e trabalhamos para que o reino seja implantado. Todos nós aqui desejamos esse reino pleno de Deus, amém? Sim ou não? Não é o que nós desejamos? Então, se para o nosso amanhã queremos estar no reino, precisamos aprender no nosso hoje a sermos obedientes à palavra de Jesus e trabalharmos para fazermos discípulos que venham estar conosco nesse reino. Porque essa é a vontade do Senhor. Ele nos chamou para isso, para continuarmos o legado e o chamado de Jesus, para que todos se tornem discípulos desse reino. Todos nós. Se o principal objetivo nosso fosse o céu, nada disso teria sentido. Mas não é o céu. O céu existe, é uma realidade bíblica, mas o objetivo principal é o reino. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça. Como eu disse semana passada, quando a gente está em ok com a palavra de Deus, a gente fica feliz, né? Poxa, que bom, eu já entendi essa realidade, eu estou procurando viver essa realidade. Você está feliz. Você está louvando a Deus porque está ouvindo isso e você está louvando a Deus porque você já havia entendido isso. Mas talvez alguém aqui pensasse mais no céu do que no reino de Deus. E aí você precisa orar a Deus e pedir: Senhor, muda a minha forma de pensar. Eu quero realmente viver para o Senhor. Muda a minha vida. Transforma-me, me traz a esperança da vida. E tira-me de tudo aquilo que está me afastando de Ti. Fala isso para o Senhor agora.